que a gente vai aprender a importância de ser o que nós fomos chamados para ser, que somos professores, nós somos educadores, e a importância que a gente tem que ter ao preparar uma aula, a responsabilidade e o compromisso que cada um de nós precisamos ter nesse momento, porque a gente não está só pegando um conteúdo que já está ali naquele drive e vai pegar e vai ler e simplesmente a gente vai levar para a sala de aula como um professor normal. Não, nós não somos professores normais. Nós somos professores e nós somos autoridades espirituais na vida daquelas crianças. E em momento que vocês estão em aula, vocês precisam entender essa autoridade que vocês têm. E cada um de vocês aqui foi levantado para ser uma autoridade espiritual na vida de alguém. E isso a gente tem que ter em mente, uma convicção de maneira muito forte. Então, primeiro, para a gente começar, a gente leva em consideração qual é a função de um professor. Então, quando você pensa em professor, na minha mente já me vem assim vários aspectos de o que é ser um professor. E para mim é de maneira muito profunda e é um chamado que ele requer uma abdicação muito grande. Porque aquele que ensina, lá em Tiago a gente vai ver, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque os mestres serão cobrados de maneira exacerbada. Então, assim, quando o Senhor nos lembra que o ensino é algo que precisa vir com responsabilidade, significa que aquele que ensina, ele será muito mais cobrado. E principalmente aquele que ensina a palavra do Senhor. E tendo isso em mente, nós sabemos que cada tema ali colocado é uma oportunidade de plantar uma semente no coração. E cada criança, ela chega até nós imaginem um terreno que nunca foi mexido. Imagine a Amazônia ali, que é intacta e que ninguém nunca tocou. É o coração de uma criança, que precisa ser explorado, que precisa encontrar o que tem ali dentro, que precisa ser desenvolvido e que precisa ser estimulado. E nós estamos aqui para estimular a vida dessas crianças. Estimular de maneira emocional, estimular de maneira que elas queiram, sabe? Que elas não simplesmente sejam espectadores, mas que elas sejam participantes do momento de aula, que elas estejam junto com a aula. Então, quando vocês forem ler a aula em casa, vejam a criança participando, coloquem a criança nesse momento de aula, porque ela não vai estar lá só como ouvinte. Se a gente começa a produzir uma aula de maneira que a criança vai simplesmente ouvir e ao fim da aula a gente vai perguntar o que ela entendeu, vamos se colocar no lugar dessa criança. A gente mesmo, quando a gente tem aula, que tem um professor que fala, no fim a gente tá assim, ó, sobrecarregado, tá assim, não entendi muita coisa. Se alguém perguntar, a gente quer sair correndo, porque dá logo um pânico de tanta informação e não teve nada retido. Não vamos dizer que não teve nada retido, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Mas poderia ter sido de maneira mais prática? Poderia ter sido de maneira mais simples? De maneira mais acessível? Poderia e pode. E é por isso que a gente está aqui junto, para trocar essa experiência e cada um ir analisando a forma como vinha preparando essas aulas, a forma como vinha pesquisando para produzir uma aula. Ainda que a aula já esteja pronta ali como um corpo, ela é um guia para ajudar vocês. Porque o estudo em casa, quando a gente faz um devocional, é para que a gente peça ao Senhor que Ele nos traga esse conhecimento, que Ele nos revele a palavra dEle. Então, quando a gente pede que o Espírito Santo nos guie para que essa palavra seja revelada, é para que a gente não fique com ela para a gente. A palavra do Senhor não é para ela chegar em nós e ficar em nós. Não, a gente precisa ensinar. A gente precisa entregar para o outro. E quanto mais a gente fala para o outro, mais a gente aprende, né? Mais recebe quem dá. Basicamente é assim, né? Então, que nós não tenhamos esse desejo de reter a palavra do Senhor, mas que nós tenhamos esse ânimo e essa garra de cada dia mais a gente buscar da palavra do Senhor e sair dividindo e entender essa responsabilidade de o que é ser um professor. E daí eu peguei até algumas informações aqui para que a gente entenda essa maneira mais
digamos que didática, de o que é ser um professor à luz da Bíblia. E eu coloquei aqui que um professor é alguém que é chamado para ensinar e discipular outros, compartilhando conhecimentos e habilidades para ajudá-los a crescer e se desenvolver. Só nessa frase eu já enxergo 1 milhão de possibilidades, porque o professor é aquele que é chamado para compartilhar. Como que eu vou compartilhar algo se eu não tenho? É difícil. Como que eu vou compartilhar um conhecimento se ele está raso em mim? Eu não vou ter nem para mim, como que eu vou compartilhar? Não dá. É aquela coisa, se eu tivesse chamado vocês hoje para comer uma feijoada, minha conta era 15 pessoas. Eu fiz uma feijoada para, sei lá, 30 pessoas. Se eu tivesse contado para 5, vocês iam olhar para a panela da feijoada e dizer, nossa, por que ela chamou a gente para comer uma feijoada? E é tão pouco, sabe? Então, assim, a gente tem que dar pensando sempre em transbordar. Transbordem em todos os momentos que vocês tiverem a oportunidade de preparar uma aula. Pensem sempre como vocês gostariam de ser ensinados. Sempre se coloquem ali naquele lugar de questionamento de Jesus faria isso? Jesus ensinou dessa forma? Quando Jesus foi para as parábolas, por exemplo, a gente encontra ali nos evangelhos Jesus falando nas parábolas como que Jesus usava estratégias para chegar no coração daquelas pessoas, sabe? E muitas pessoas acompanharam Jesus. Então significa que ele compartilhou daquilo que ele tinha. Ele conseguiu acessar o coração de muita gente que estava ali naquele momento. Porque a forma como ele falou, a dinâmica e a didática que ele usou, conseguiu se fazer entender. E é assim que a gente tem que fazer também. Entender essa responsabilidade como professores. E aí, seguindo, compartilhando conhecimentos e habilidades. E ajudar a crescer e se desenvolver. Então, compartilhando e desenvolvendo também são coisas diferentes. Primeiro você compartilha. Primeiro você começa a contar, digamos que a história. E depois você começa a ir identificando as habilidades da criança. Quem aqui já preparou uma aula e mais aprendeu com a criança no momento da aula do que quando estava preparando em casa? Eu digo isso por experiência própria. Quantas e quantas vezes eu preparei uma aula, levei a aula extremamente estruturada e lá no momento de aula eu cheguei, a criança me fez assim mudar completamente o que eu tinha pensado, mas que era a forma que essa criança precisava receber aquela palavra naquele momento. E vocês precisam entender que cada aula é um momento de leitura bíblica com a criança. Às vezes a gente leva aquele pensamento de, poxa, a gente não está conseguindo desenvolver com essa criança, com essa turma, porque os pais não estão acompanhando em casa. Muitas vezes a gente leva essa desculpa, sabe, para casa e, querendo ou não, é cômodo pra gente pensar dessa forma, de, essa criança não está entendendo porque o pai ou a mãe não está acompanhando em casa, essa criança não tem uma Bíblia em casa. Tá, mas e você? No momento de aula que você está tendo, você está conseguindo fazer com que essa criança saia de lá, nem que seja lembrando de alguma coisa, de alguma palavra que faça ela pensar, Jesus vale a pena? Jesus é aquele a quem eu devo me espelhar? É o cristianismo o caminho que eu devo seguir? Será que você não está aproveitando essa oportunidade? Sabe? Será que cada um de nós, quando a gente cruza com a criança, que a gente está no momento de aula, e eu repito a palavra criança porque nós estamos no ministério em que nós somos educadores de crianças. E pensem que cada um de nós aqui, um dia foi criança. E nós precisamos lembrar das pessoas que passaram pelas nossas vidas e que marcaram a nossa história, ainda quando éramos pequenininhos. Muitas vezes foi o louvor que alguém cantou e que você fala, nossa, um dia eu tava ali e tal, alguém cantou essa música e mexeu comigo e eu quis procurar mais e por aí vai. E aí já começa uma trilha na vida de alguém, sabe? Então, entendendo que o professor, ele tem uma identidade, eu acho que daí a gente consegue puxar melhor. E aí a gente começa a nivelar todo mundo no mesmo lado. Porque não é porque uma pessoa está há 1 ano, 2 anos no ministério e o outro chegou ontem, ou o outro ainda vai chegar, que ele é melhor ou pior. Nós não estamos falando de tempo
de ministério nem de nada. A gente tá falando aqui de o tanto que você tá se dedicando para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então eu creio muito que hoje é um dia em que vai marcar os próximos domingos. E no último domingo que a gente preparou um teatro, isso mexeu tanto comigo, porque o retorno que os pais deram foram retornos assim que, sabe quando o pai e a mãe estavam só visitando a igreja e simplesmente ele decide voltar porque a criança não conseguiu dormir naquele dia porque ela queria contar todos os momentos que aconteceram na igreja? Gente, isso é fantástico. E isso não fala sobre o professor que estava no lugar. Fala sobre a entrega de quem estava lá. Não é a pessoa. É sempre o tanto que a pessoa está se permitindo ser usado pelo Senhor. Então, o que é que difere o que aconteceu no domingo passado para ter tantos retornos de pais, tantos pais felizes pelo que aconteceu, pelas crianças chegarem em casa assim, sabe, emocionadas, sem conseguir dormir? Vocês conseguem imaginar a criança chegando em casa e não conseguindo dormir porque tá numa adrenalina gigantesca, porque na cabeça da criança ela ainda está lá, naquele ambiente, né? Ela ainda tá ali participando e vivendo aquele momento. E ela não quer dormir porque ela não quer sair daquele lugar. E o pai e a mãe, tá bom, filho, tem que dormir que amanhã tem escola. E a criança, não, mas é porque aconteceu isso, eu quero muito participar do teatro, não sei o quê. Então, assim, você vê que é um coraçãozinho que já tá se dispondo a enxergar habilidades. Isso a gente vê que são habilidades que começam a ser afloradas. E isso é muito lindo, porque a gente tem a oportunidade de cruzar com habilidades que ainda são sementes. Vocês entendem isso? Que vocês têm a oportunidade de estar com a criança e captar o simples, do detalhe, para que esse detalhe seja desenvolvido e que essa criança nunca mais esqueça. Mas não queiram que ela não esqueça mais de vocês. Não queiram que ela esqueça da palavra que foi dita naquele dia. Do tanto que o Senhor falou no coração de vocês e que vocês transbordaram no coração dessa criança. Isso é ser um professor. Isso é você ser chamado e você aceitar o chamado. Sabe? Que é o que a gente estava ouvindo agora nesse louvor. São aqueles que aceitaram o chamado e foram. Então, eu creio que o Senhor está fazendo um tempo em que a gente vai viver esse período em que mais domingos as crianças vão chegar desesperadas em casa sem querer dormir. Já pensou as crianças pedindo para fazer uma vigília? Meu Deus, vamos ficar na igreja, sabe? E isso é uma bênção, porque é o que normalmente a gente escuta, né? O Espírito Santo, ele não é específico para adultos, né? Como a Mari gosta de falar, né, Mari? Não é Espírito Santo. Pois é, não existe. Então, sabendo disso, a gente precisa vestir essa camisa verdadeiramente e não desanimar. E não esperar que, tipo assim, esperar uma data. Ficar esperando Páscoa, esperar Dia das Mães, esperar Dia dos Pais. Não, gente. Todo dia é dia, sabe? E é dia de compartilhar no grupo, é dia de conversar com um colega que está escalado. Quantas e quantas vezes eu já falei em reunião, acho que eu já repeti 300 milhões de vezes. Conversem com quem está no escalado com você, auxiliar. Aí o que é que eu vejo? Dia de domingo. Eu preparei isso aqui, ó. Vem ver aqui, não sei o que. Me dá uma vontade de pegar as orelhas de vocês e fazer assim, ó. Vocês não estão me ouvindo, gente? Prepara na semana, junto. Sabe por que eu falo isso? Não é querendo ser aquela pessoa chata de dizer, ai meu Deus, eu não tá botando mais coisa pra gente fazer. Não, é porque vocês podem juntos estudarem. E um dá ideia pro outro. E um tá muito apertado nessa semana, o outro produz material, o outro vai imprimir o negócio, o outro vai produzir o que for fazer de dinâmica. Enfim, um vai dar ideia pro outro. E vocês dois vão crescer juntos. Isso é a questão do crescimento. Vocês estão regando algo. Então, não tenham essa coisa de dizer, tá, Belinha tá escalada com o Sam. Aí Belinha tá lá esperando o Sam mandar a mensagem. Aí Sam não manda. Aí Sam, mas eu também tô esperando Belinha mandar a mensagem. Eu vou pegar vocês duas e vou puxar a orelha. Vai ser o jeito, sabe? Então, assim, tenham essa atitude. Não fiquem esperando. Por quê? Todos nós aqui somos professores.
Ponto. Aceitamos o chamado, gente. E a gente precisa entregar essas obras ao Senhor. Então, assim, você está escalado lá, você é professor, prepare a aula. Ainda que o primeiro nome que está ali é o nome de Madu, e Madu tá lá preparando a aula e Catarina não mandou mensagem, Madu, manda mensagem pra Catarina. Cara, você pensou em alguma coisa e tal? Catarina, não. Então tá, a gente vai pensar junto. Que hora a gente pode se reunir para preparar isso aqui? Se reúnam, sejam próximos. Porque vocês estão juntos caminhando no mesmo propósito. Nós estamos juntos caminhando no mesmo propósito. Não esperem um do outro. Tomem a atitude. Sejam vocês aqueles que vão fazer a mudança. Não fiquem esperando do outro. Então, entendendo isso, teve mais uns pontos que eu anotei, que na Bíblia a gente vai encontrar exemplos de professores. E o maior exemplo que a gente tem é o próprio Jesus. Que Jesus, ele foi o professor que ensinou com autoridade e sabedoria tudo aquilo que ele falou. E não à toa, nós somos chamados de quê? De cristãos. Que somos o quê? Quem sabe o que significa cristão? Pequenos cristos. Então, para sermos pequenos cristos, a gente tem que pelo menos buscar ser parecido com Jesus. É o mínimo que a gente pode fazer. E a gente só consegue ser parecido com Jesus se antes a gente souber quem é Jesus, o que Jesus fez. Tem que ter um estudo aí por trás. Não tem como a gente simplesmente ser rotulado. E a gente não está aqui para ser rotulado. A gente está aqui para viver de fato o que o Senhor nos chamou para fazer. Então, o que faz um professor? Um professor, ele precisa... Imagina como que aconteceu na vida de cada um de vocês. Vamos refletir isso. Como que aconteceu na vida de cada um de vocês para que vocês sentissem esse ímpeto do ensinar. Comecem a buscar aí dentro de vocês como que iniciou essa vontade de ensinar, essa vontade de compartilhar, de gostar do outro, desenvolvendo, sabe? De tirar uma dúvida de alguém. Comecem a buscar aí dentro de vocês, porque isso é um chamado que o Senhor coloca para que ele seja desenvolvido. Não é para ficar aí. Não é para ficar simplesmente nessa vontade de começar algo e não desenvolver. O cristão, ele é chamado para desenvolver, para crescer, para florescer. E se ele não está crescendo e florescendo, o que acontece? Morre. É jogado fora. E se digamos que esse galho que foi cortado e jogado fora não foi enxertado de volta, ele vai morrer. Então, o corpo vive sem um membro, mas o membro não vai viver sem o corpo. Então, entendendo isso, a gente precisa ter esse cuidado ainda mais e o zelo. E aí a gente volta de novo para a palavra temor. Tudo isso vem do temor do Senhor. Nós só vamos conseguir manter essa excelência naquilo que a gente está fazendo se nós tivermos o temor do Senhor. E querendo ou não, é um conhecimento de Deus que nos faz permanecer, né, para que a gente consiga se manter através do Espírito Santo, para que a gente consiga desenvolver os nossos dons e talentos. E todos aqui já entendemos que fomos chamados ao ensino. Então, aproveitem essa oportunidade, entendam a identidade de cada um de vocês como professor e desenvolvam isso à medida que vocês tenham a oportunidade de a cada domingo. A gente só tem um dia na semana, gente, imagina. São muitas horas que a gente tem ao longo da semana. Se a gente num dia de domingo não está conseguindo ter essa gestão de tempo, sabe? A gente precisa entender. Primeiro a gente reconhece onde que a gente está errando. Onde que a gente não está conseguindo manter uma aula de excelência. Onde que essa criança está indo embora meio que assim, foi boa. Onde que essa aula está sendo dada e você pensou assim, poxa, eu acho que essa aula não prestou. Acontece que às vezes a gente se cobra tanto que a gente não consegue dar aquilo que a gente esperava que ia conseguir dar. Mas isso não deve nos frustrar, isso deve nos estimular a nos manter e melhorar nesse caminho. E entendendo isso, a gente começa a entender a nossa identidade de professor e a gente vai para o tema aula para entender como que a gente prepara uma aula.
A gente vai preparar uma aula no sábado? Mas prepara, não prepara? Vai mentir? Quem vai mentir aqui que não preparou uma aula de sábado? Prepara, que eu já preparei. Eu sou a primeira a levantar a mão aqui. Mas num dia que eu preparei a aula de sábado, eu não consegui dormir. Não consegui dormir. No dia seguinte, no domingo, eu preferia ir de virote do que pegar um aqui, a aula, só dar uma leiturazinha aqui e dizer, esse tema eu já sei. Minha gente, misericórdia. Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Aquele que olha pro tema e diz, isso aqui eu já sei, não vou nem ler. Meu Deus, chega a me dar um nervoso aqui. Preciso de uma água. Mas isso é, eu creio, uma seta de Satanás na vida de cada um. Não permitam que esse orgulho, essa soberba chegue em vocês. Não permitam. Por quê? Você pode saber pra você. Amém. Glória a Deus que você saiba do tema. Mas você não sabe a ponto de saber ensinar. Pode ter certeza. Você sempre vai ter algo para aprender. Então, estudem. Ainda que o tema seja simples e você já tenha visto milhões de vezes, leiam, pesquisem. Busquem fontes seguras. Fontes que possam ser bíblicas e que possam guiar vocês no conhecimento claro e na sabedoria do Senhor, obviamente. Porque se a gente não cuidar, não for vigilante naquilo que a gente está se alimentando, a gente começa a se alimentar de um monte de coisa que não vai nos levar a nada, que não é cristocêntrico. Nós sabemos que nós somos professores cristocêntricos. Nós estamos aqui para apresentar Jesus de todas as formas para as crianças. Então a gente está aqui para sempre apontar. Ainda que o estudo não seja Jesus, ele está apontando para Jesus. Alguma característica sobre Jesus Cristo está sendo levada naquele estudo. E se a gente não está conseguindo levar esse pensamento para a criança, para que ela comece a se questionar que tudo está girando em torno de um plano, de um projeto que o Senhor criou, a gente já precisa voltar. Volta, entende melhor, começa a ter esse entendimento do que é preparar essa aula e começa a aplicar. Então, entendendo a parte do professor, todo mundo entendeu agora a sua responsabilidade quanto professor? Amém. Então a gente vai entender como que a gente começa a... Vocês querem fazer alguma coisa? Que houve? Não? Ah, tá. Então a gente começa a entender como preparar uma aula. Então, a aula preparada com excelência não vai ser no sábado. Não vai dar para preparar essa aula no sábado. Eu sei que todo mundo estuda, muita gente trabalha, muita gente tem muitas demandas. Mas existe uma palavrinha que ajuda muito a gente, que é gestão de tempo. Aprendam a gerir o tempo de vocês. E a escala já é enviada no grupo com antecedência de praticamente um mês, para que vocês possam ver. Não ria não, que é. Praticamente um mês para vocês saberem quais são os domingos que vocês estão escalados e quais são os temas. Hoje, pela graça de Deus e a misericórdia dele, a gente tem um drive. Que esse drive tem os números de aulas. Vocês já sabem, já podem ir estudando. Usem as aulas como devocionais para vocês, sabe? Comecem a buscar dinâmicas, estratégias para que vocês possam deixar essa aula o mais rico possível. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de analisar o material, que eu espero que vocês não estejam somente lendo a aula, mas que vejam o conteúdo completo, porque tem um material que é só para recurso e tem um material que é somente para aula. Então, esses dois, você olha assim, sei lá, tem umas 12, 15 páginas para ler. Na hora que você olha, dá eita, meu Deus, qual é a coisa aqui para ler? Mas leiam, dividam o tempo, leiam uma página, 2 por dia, tá no ônibus, leiam, e aí vocês já vão preparando a aula de vocês. Então, eu coloquei aqui, definam objetivos claros e alcançáveis para que a aula de vocês seja uma aula que possa ser retida. Desejem que as crianças retenham aquilo que está sendo dado. Porque como nós sabemos que o mundo espiritual ele existe, se vocês não têm a intenção e vocês não estão aplicando esse desejo de que as crianças voltem para casa alimentadas, não vai dar. Infelizmente não vai dar. Porque a gente vai ficar agindo de maneira automática.
E a gente não tá aqui pra viver no automático. Quem tá vivendo no automático tá repreendido, começa a tirar, tira esse pé daí e bota na marcha mesmo, normal, vamos subir, vamos aprender a usar o negócio lá do primeiro, de segunda, como é o nome da escola? Isso aí, amém. Vamos aprender a usar. Porque no automático não vai funcionar, gente. Não, a gente tá numa igreja. Vocês entendem que vocês são discipuladores, vocês são evangelistas, vocês precisam estar sempre dispostos naquele momento de aula para que a criança olhe para vocês e pense: nossa, a minha professora chegou, o meu professor chegou com muita alegria na sala. Eu também quero sentir essa alegria, sabe? Já chegou muito estimulado. Então, assim, tudo isso vai refletir na vida da criança. Por quê? Nós bem sabemos que a gente aprende vendo, ouvindo, trocando ideias. Quando a criança ela fala alguma coisa na aula, ela aprende mais. Então não deixem as crianças caladas. Estimulem, interajam, façam aulas que sejam de troca de ideias, sabe? Puxem o máximo possível, porque vocês precisam conhecer aqueles a quem vocês estão acompanhando. Se vocês não conhecem as crianças, eu vou conhecer ainda menos. Eu vou saber só o nome delas. Quando eu peço relatório, é para que eu entenda como que vocês estão se desenvolvendo em aula. Não é para ser algo cansativo. Não é para vocês pegarem, chegar lá e começar a dizer 6 horas a gente subiu, aí depois a gente orou, aí depois a gente não sei o quê. Não, assim eu não vou entender o que foi a aula. Vocês entendem quando fala de relatório avaliativo? Vocês entendem o que é? Entende mesmo? Não? Não. O relatório avaliativo é quando você pega esse momento de aula que foi dado e você consegue entender o que é que dá para aproveitar e o que é que não foi tão proveitoso naquele momento de aula. Eu não quero que vocês narrem o que foi feito. Eu já sei que a aula que foi dada foi tal, eu já vi a quantidade de criança que foi lá, porque eu tô lá, tu entende? Então, assim, essa coisa de dizer a aula foi tal, veio criança tal, a gente fez isso, fez aquilo, de brincadeira. Não, mas tá, e a avaliação? Cadê? Eu preciso que vocês digam. Preparei uma dinâmica para a criança entender dessa forma, ela não conseguiu entender. Tá, então sua dinâmica foi bem dada ou foi demais para ela? Né? No sentido de, foi uma dinâmica que não estava apta para a idade dela ou foi o professor que não conseguiu se expressar de maneira a se fazer entender, sabe? Então isso a gente tem que ter humildade para reconhecer. Quando a gente prepara o material, a gente leva para a criança e a criança não conseguiu entender. Muitas vezes o problema não tá na criança, gente. Muitas vezes o problema não tá nela. Porque criança a gente sabe que pega as coisas assim, ó, rapidão. Se é do interesse dela, pegou, já foi, guardou pro resto da vida. Então às vezes a gente não tá conseguindo se fazer entender porque provavelmente você não se preparou bem ou não é a faixa etária mais específica para você. Às vezes você prepara uma dinâmica para os medianos que era para os juniores. E às vezes você preparou para os juniores e os juniores ficaram assim, ó. Ai, meu Deus. Por quê? Porque eram medianos. Entende? A gente vai conseguindo pegar essa visão de como preparar melhor vendo e trocando essa ideia. Por exemplo, a gente costumava ano passado dizer que Lu era a professora do berçário. E Lu é uma professora excelente no berçário. Ela deixa de ser excelente nas demais turmas? Não. Mas ela no berçário, as crianças parecem que olham pra ela como se ela fosse uma fada. Porque ficam assim, ó, hipnotizadas. É incrível, incrível. Então, assim, a gente usava Lu o tempo inteiro. Lu berçário. É tanto que a bichinha diz assim, gente, eu queria tanto uma aula nos medianos. A bichinha. Ele chorou, rapaz. Aí a gente botou ela no medianos. Aí ela pegou e falou, tô com saudade do berçário. Tem que intercalar, entendeu? Tem que ter equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo nessa vida. Então, sabendo disso, a gente sabe que aqui entre nós tem professores que gostam mais de uma turma do que outra. Não tem jeito, gente. A gente vai se desenvolver melhor numa turma do que em outra. A gente vê nossa amiga Catarina, né? Foi os medianos? Hoje eu vou dar no mediano. Pois é. Amém. E aí a gente vê, tipo, isso não significa que
porque você é muito bom no berçário, no medianos, nos juniores, que você não vai rotar nas outras turmas. Realmente esse Não, deixa eu vou pagar um pano. É que a cama tá afastando. também, né? Tá quase o resgate do Titanic, todo mundo aí. Deitada. Ela tomou o lugar, né? É complicado. Então, a gente sabe que isso não impede, né, de você sair entrando nas outras turmas. Eita, parou já? Vem, Amanda. A gente sabe que isso não impede, mas isso também é importante para quê? Belinha, qual é a turma que você mais gosta? Assim, você diz, eu gosto dessa, mas assim, eu gosto da outra também. Juniores. Quem aqui se identifica mais com os juniores, levanta a mão. Calma. Não, vamos ser sinceros. Quem se identifica mais com os juniores, levanta a mão. Não, Sam, levanta essa mão, que isso aqui não é levantar a mão, não. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5? Eu nunca nem participei de nenhuma aula. Ah, bichinha. Mas vai. Só berçário. Eu não sei se você tá assim, né? Mas é porque juniores... É porque juniores normalmente a gente não coloca auxiliar, né? Auxiliar fica a critério de vocês no domingo, porque é uma turma... É que na rotação a gente coloca como auxiliar. Só que é uma turma que, tipo assim, vai ao banheiro sozinho, não precisa dessa demanda maior de atenção, sabe? E aí o mediano precisa, e o berçário precisa, e a gente com o maternalzinho vai precisar também. Pois é. Então, assim, e o maternal, diga-se que é Maia e Maitê, né? Que são crianças mais desenvolvidas, que já conseguem falar, já conseguem se expressar melhor, que não faz sentido a gente tratar eles como berçário. Não faz, porque senão eles não vão se desenvolver. Fale. 2 perguntas. Qual é a faixa de idade entre maternal e berçário? O berçário é pra ser, tipo assim, 0 a 2 anos. Berçário. A gente já tá analisando que dos 2 anos até os 4, a gente pode entrar no maternal, porque essas crianças de 2 anos já andam, não só engatinham, elas já conseguem se comunicar, elas já reconhecem cores, elas não ficam ali meio que só, captando o ambiente e reagindo, sabe? Elas não são só reativas, agora elas interagem, é diferente. Então, a gente tem que ter uma dinâmica diferente aí nesse processo de preparar uma aula para cada turma, entendeu? Eu até tinha preparado aqui um material que eu vou transformar ele em PDF para que vocês tenham características específicas. De 0 a 2 anos, o que é que essa criança está conseguindo entender naquele momento. De 2 a 4, o que é que ela também consegue entender do visual, do motor, de tudo, sabe? Esse é do Piaget? Sabe dizer? Esse gente. Voltando à questão da aula, como preparar uma aula, eu acho que vocês deveriam estar anotando, tá? Mas tudo bem, vocês não estão... Tá gravado. Paciência. Obrigada, Isa. A gente não tava falando que tá na gravação. Né? Então bora lá. Bora lá que a gente tem que apertar aqui, ó. E escuta, volta. Como preparar uma aula, né? Que a gente tá. Então, definam objetivos claros e alcançáveis para preparar essa aula. Selecionem materiais e recursos relevantes. O que é que isso quer dizer? Não é por nada não, mas esse material que a gente tá usando nos medianos é muito rico. Glória a Deus. Muito rico. O material que a gente tá usando nos juniores é tipo assim, é pra gente estudar. Que assunto de vida bexiga? Hã? Que assunto de vida bexiga? De quê? Não. Dos juniores? As aulas dos juniores. Pelo amor de Deus, é negócio que tu ensina pra aqui, ó. Isso é bom. Falando disso, teve uma vez que a Isli ouviu uma... Ela tava escutando, né, a aula que tava dando, ela falou, a gente deu justamente isso no curso de batismo. Olha, meu Deus. É E de verdade, forte, isso é um desabafo meu, só pra vocês entenderem. Eu não sei de nada do que é dado na igreja. Absolutamente nada. Eu tenho que ir atrás pra ficar perguntando e tudo mais. Eu não sei o que é dado no GC. Se eu não for pra um GC, eu também vou pra um GC, tá? Pra vocês não pensarem, nossa, ela é líder, ela não vai, não sei o quê. Ela vai. E quando ela fala... Os coordenadores tomam presença. Pois é. Aquelas fotinhas que vocês tiram, você acha que é só a comunhão, eles olham rosto por rosto e põem presença. Pois é. E é. Pois É.
Acontece. Ou seja, não faltem, não faltem. Quando eu mando mensagem pra vocês perguntando como é que tá indo no GC, não sei o que, é vitoriano mesmo, viu? Mas, vamos lá, né? Volta. Meu Deus, gente. Enfim, volta. Selecione materiais e recursos relevantes e eficazes. Então, volta pro nosso material, ele é riquíssimo. Mas não fiquem só nele, sabe? Façam essa gestão de tempo para que vocês possam trazer, sei lá, experiências, sabe? Exemplos de pessoas que viveram situações e tudo mais. Apliquem. Sempre que a gente pega uma teoria e coloca na prática, a gente aprende mais. Então, se coloquem nessa aula sempre. Como que eu gostaria que alguém me passasse esse conteúdo, sabe? Como que eu aprenderia nessa aula, por exemplo, sabe? E a criança, como ela é muito visual e ela precisa participar do ambiente, façam teatros. Gente, esse teatro, meu Deus do céu, esse teatro foi uma bênção que não teve normal. E foi um teatro simples. Um teatro simples que elas estiveram participando. Talvez se elas ficassem só olhando, elas não tivessem tido a mesma reação e tivessem tido a mesma resposta de como elas tiveram, porque elas participaram. E saiu vários deles dizendo, eu trabalhei que só a gota. Meu Deus, me botaram pra trabalhar. 10 pragas passaram eu trabalhando. Então, isso é muito lindo, porque a criança, ela entendeu. Ainda que ela não saiba contar, sei lá, que a gente espera, né? Que termine uma aula e a criança esteja aqui, ó, na ponta da língua, o conteúdo completo. A gente quer. Mas mesmo que isso não aconteça, no subconsciente dessa criança vai ficar o que ela aprendeu. Quando alguém tocar no assunto de novo, ela já vai lembrar, já vai dar aquele desespero. Quem nunca viu a criança, quando alguém pergunta uma coisa, a criança, eu sei! E começa a querer falar e não consegue falar porque não sabe se respira, se pensa, se fala e dá um bug e ela não fala nada, no fim das contas, né? Ela fica travada ali. Mas isso acontece e isso é muito bom, porque isso reflete o tanto que essa criança está aprendendo. Então, invistam em ver essas reações nas crianças, sabe? Queiram, busquem sempre. Quando vocês virem elas, mesmo que vocês não estejam na escala, conversem com elas, abracem forte. A criança gosta de ser tratada com verdade. Quem não gosta, né? Quem gosta de falsidade tá repreendido, ninguém. Então, assim, sejam verdadeiros. Chamem a criança pelo nome, busquem saber o nome das crianças, para que quando vocês a vejam, chamem pelo nome. Porque isso vai fazer elas se sentirem parte do corpo, parte de um grupo que é específico para elas, sabe? Isso tudo é muito importante. Não é só... Vocês entendem que não é só você entender sua identidade de professor, você preparar uma aula com decência e você conhecer o ambiente ao qual você está servindo. É todo o conjunto. Se não caminha junto, fica um negócio assim meio que, sabe? Vai dar um